informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Muito bem, sejam muito bem-vindos então ao podcast da Escola Superior da Brigada Militar. Nós temos a honra de abrir esta temporada do podcast com uma convidada mais do que especial, uma convidada inspiradora e que não foi à toa que ela foi escolhida. Nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, e nós escolhemos ninguém mais do que a Comandante Nádia. Seja muitíssimo bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Dineia, Diogo, é um prazer estar aqui com vocês. Podcast sempre é uma coisa legal, né? Porque a gente começa bem informal, daqui a pouco a gente tá aqui, ó, se atirando em cima da mesa, né? E estar aqui num podcast da Escola Superior da Brigada Militar, para mim é uma honra, principalmente que venho, né, dos bancos da Brigada Militar, os bancos escolares, né, ali Verdade. na nossa caserna, e também professora, né, de língua portuguesa. Passaram muitos brigadianos pelas minhas mãos, às vezes ainda eu passo aí na rua e tem um brigadiano mais velho assim, ô, prof, ai meu Deus do céu, quem é? Mas é bom dizer que não é prof de criança, né, é prof já quando era adulto. Mas já foi prof de criança também, né? A gente também. tem aqui um longo currículo da comandante, agora vereadora, mas que não tem como deixar de mencionar os grandes feitos da sua trajetória. Eu sou Dineia Dalpizó, advogada e professora da Escola Superior, e junto comigo está o Major Diogo. É um prazer, boa noite, meninas. O currículo é extenso da nossa convidada, um prazer estar, além de uma entrevistada, hoje uma amiga de longa jornada dentro da Brigada Militar. E muita gente hoje conhece a Comandante Nádia, a vereadora Comandante Nádia, mas ela tem uma história invejável dentro da Brigada Militar, né? Inicialmente como egressa da primeira turma de oficiais femininas, quebrando paradigmas, numa instituição quase bicentenária, ingressou nesse meio, foi depois a primeira mulher a comandar uma unidade de polícia ostensiva no interior do estado, a primeira a comandar na capital, criou um programa, hoje replicado em vários estados da federação, em outros países, e por outras forças de segurança pública, que é a Patrulha Maria da Penha. Nossa, esse talvez o ícone, o mais importante, tu foste a mãe desse projeto, Nádia. Não tem como não te exaltar por isso, não te agradecer imensamente por todas as mulheres que tu protegeu, que tu protege, que tu vai proteger no futuro. E que teve a coragem de trocar a vida, talvez não tranquila, mas uma vida estável de servidora pública, pela vida política, né, para impactar de uma outra forma a vida de milhões de pessoas. A pergunta, eu acho que inicial que a gente tem feito para o pessoal que tem vindo aqui é: quem é Nádia Gerhardt? Quem é a Comandante Nádia? Olha só, depois dessa... Nossa, o Diogo hoje tá emocionado aqui, tá poético, né? Achei tão bonito. Obrigada, Diogo, pelas palavras aí. Tenho a certeza, né, de que nossa trajetória, tanto na Brigada Militar enquanto oficiais, né? Brigadiano que veste a farda, com certeza, mostra para que a gente veio, né? Fazer a proteção do povo gaúcho. A Comandante Nádia, né, é uma filha única de um sargento da Brigada Militar, eu sempre digo, né? Tenho orgulho do meu pai, né, falecido, sargento da Brigada, e de uma professora estadual. Sou casada com um oficial da Brigada Militar. Temos 3 filhos, o Matheus com 25 anos, médico hoje, né? Já atuando como médico há mais de 1 ano. O Thiago com 20 anos, que está fazendo a faculdade de medicina. E o Arthur, que tem 15 anos e que está no 2º ano do Colégio Militar. Uma família linda, né? Construída aí com amor, com proteção. Valores que a gente leva, né, de dentro de casa para a Brigada Militar, para o magistério, né, que eu fui professora primeiro, e que hoje eu levo também para a política, né. Uma mulher que tem posição forte, né, que nem sempre todo mundo gosta, né, às vezes falar a verdade, o sincericídio
choca algumas pessoas, mas eu digo que é em respeito às pessoas, né? Não falar coisas que não vão ser verdadeiras. Eu acho que é o princípio do respeito que a gente deve ter com as pessoas, não deixar as pessoas imaginando que vai poder acontecer alguma coisa, ao passo que não vai acontecer. E esperançosa. Sou muito otimista, acredito nas mudanças a partir da pessoa. Enfim, estamos aí agora na política, né? Que não é o bicho de 7 cabeças, mas que a gente precisa estar dentro dela. Aliás, na política, todos somos políticos. Seres humanos são políticos por natureza. É verdade. Vereadora, a gente gostaria de entender um pouco mais como foi essa transição, né? Tu fazes um trabalho contínuo e inspirador. E como foi essa transição da carreira policial para a carreira política? Em que momento tu soubes ou despertou em ti a atitude, a ação e todo o resto que veio depois? Bom, primeiro dizer que eu sempre fui uma pessoa muito politizada, né? Nunca fui daquelas pessoas de chegar num dia de eleição e pegar um santinho no chão para poder votar. Já fica a dica aí, isso não é legal, gente. E sempre procurei estar atenta a todos os movimentos na política, porque a política muda a nossa vida do CPF e muda a nossa vida do CNPJ. Muda a rua em que a gente mora, muda o serviço que a gente tem e quantas vezes na Brigada Militar, por conta de políticas, às vezes mal elaboradas, às vezes por questões de não terem credibilidades, a Brigada Militar mudou, mas na sua mudança não surtiu efeito para a vida das pessoas. Então, essa questão de passar da brigadiana para a política foi algo que aconteceu muito naturalmente, inclusive acho que um fato pontual chama bastante atenção. Na época eu comandava o 19º Batalhão, a zona aqui leste de Porto Alegre, as tropas do leste, né, que é responsável por toda a área aqui muito conflagrada, Maria da Conceição, Campo da Tuca, a Loma do Pinheiro, o Beco do Mariano, enfim, ali a Cachorro Sentado e a Loma do Pinheiro ali com todas as suas vilas, né, Mapa, Cafunchos, Quinta do Portal, enfim. E eu comandava ali, Zona Leste, e meu marido estava no 1º Batalhão, ou seja, comandando uma outra área de Porto Alegre, né, como subcomandante. E o nosso filho, hoje o mais velho, Matheus, estava no centro da cidade, às 10 horas da manhã, quando ele foi assaltado com uma arma na cabeça. Na época ele tinha 17 anos, 16 anos. E o cara, né, ainda bem, porque a gente sabe que o criminoso não tem habilidade suficiente com a arma, ainda bem que só levou o celular e o tênis, né, e ele conseguiu nos ligar. E ali caiu a ficha que por melhor que nós estejamos cuidando, eu da Zona Leste, meu marido da zona do 1º Batalhão, né, aqui, mais para a Zona Sul, ainda haviam áreas descobertas e que, assim como o nosso filho, outros poderiam estar sendo assaltados e que sabe, né, tirando a vida de meninos, de jovens ou de pessoas adultas, por conta, né, de que o policiamento ostensivo, por melhor que seja, e a Brigada Militar é excelente, não é onipresente. E no mesmo dia eu fui convidada a concorrer a vereadora, isso em 2016. E aí caiu a ficha, que não bastava eu estar armada, com colete, meu marido também, outros colegas, irmãos de fardas também, que a gente não conseguia deter o crime que avançava cada vez mais na cidade. Mas que através da política, sim, a gente tinha condições de fazer a mudança, porque são leis que apertam mais a legislação, que deixa o criminoso mais trancafiado, enfim, que faz a grande mudança, né, de dar mais sustentação para a Brigada Militar, para fortalecer mais os policiais, a segurança pública. E fui convidada e cheguei em casa, né, e falei ali, olha, fui convidada a concorrer a vereadora. Pensei que todo mundo ia bater em mim, né? Bem pelo contrário. O marido, um baita incentivador, né, e o Diogo conhece, é alguém que sempre me dá muita força, me motiva, e ele disse,
Vai, preta, né? Meu apelido em casa, preta. E faz o teu melhor. Minha mãe também, os filhos ficaram meio assim, mas todo mundo deu o apoio. E aí eu entrei numa política que me perguntava assim, qual é o teu curral eleitoral? Disse, meu Deus, que é isso? Né? Esse troço Eu preciso disso. O que é curral eleitoral? De passar no cabelo, de comer, creme? Não sabia muito daquilo, mas eu atuei naquela campanha com a sensibilidade de convencimento das pessoas de que nós precisávamos ter, num primeiro momento, no município, pessoas que tratassem da questão de segurança pública com legitimidade. Não no achismo. Chega de achismo, né? Achismo é para futebol, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu acho que esse vai ganhar aquilo. Segurança pública é algo tão caro para as pessoas, porque diz respeito à vida do teu filho, Exato. do teu filho, da tua mãe, né, de quem está nos assistindo. E quanto vale a vida daquela pessoa que tu ama? Não tem preço. E quando nós falamos em segurança pública, a gente, ao longo do tempo, 28 anos na Brigada Militar, e o Diogo pode afiançar isso que eu vou dizer, muitos achismos, os teóricos de guerra, que nunca foram para a linha de frente, falavam, troca a cor da viatura, troca o fardamento, troca a cor do boné, nada efetivo que mudasse a vida das pessoas ou que melhorasse a segurança das pessoas. E ali eu ia, de porta em porta, de mão em mão, conversando com 3 S's. Suor, porque para fazer campanha política tem que suar bastante. Saliva, tem que conversar bastante. E sola de sapato. Tem que gastar sola de sapato, porque senão tu não chega em lugar nenhum. E para nossa surpresa, e foi surpresa mesmo, porque a eleição, toda eleição é um Kinder Ovo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque tu depende do outro. Não é uma prova que tu estuda e que tu sabe que tu estudou e que tu vai bem, né? A nota não é o professor que te dá, é tu que tira, né? E a eleição, por melhor que tu seja, por melhores questões que tu tenha, tu depende do eleitor, se tu chegou ao eleitor. E para nossa surpresa, eu tive quase 7.000 votos em Porto Alegre. Nossa. Ou seja, eu consegui mostrar para as pessoas que a comandante Nádia vinha com muita clareza, com propósito, com altruísmo, com transparência, com abnegação para emprestar o que eu aprendi e que eu vivi na Brigada Militar para a política, para fazer a diferença. E aí foi uma troca muito automática, né? Eu saio de uma instituição que ainda hoje tem a grande maioria de homens, né? Para cair numa outra instituição que é política e que também tem uma maioria de homens. Então, eu não tive aquela depressão de, fui para reserva, agora o que eu vou fazer? Não, foi uma coisa de continuada, né? Até em dado momento dizer, meu Deus, mas tem condições de chegar ao último posto, eu sei como tenente-coronel, chegar como coronel, quem sabe a primeira mulher a comandar a Brigada Militar, né? Que era um sonho, sim. Mas quis o destino, né? Que a gente mudasse a rota, e eu acho que isso é uma das coisas importantes, a gente entender que o cavalo passa encilhado, pega e vai lá que tem alguma coisa boa, né, no fim daquele arco-íris ali. Não é um pote de ouro, viu, porque política não enriquece ninguém. Aliás, a boa política é aquela que é austera, aquela que sabe que o dinheiro na política é o dinheiro do pagador de impostos, que é do empresário que paga seus tributos, e que tudo que tem que ser feito ali tem que ser para um fim único, o serviço ser entregue para a população. E o preconceito? Há mais preconceito da mulher dentro da Brigada Militar ou da policial dentro de uma Câmara de Vereadores? Na Brigada, tenho certeza que não há preconceito nenhum. Nunca tive essa questão de ser, sei lá, preterida porque era mulher. Não, porque até assim, a Brigada Militar tem 2 pilares muito bons, né? Que a gente leva para a vida: a disciplina e a hierarquia. Que tem na casa de todo mundo, gente. Olha só, não é bicho de cabeça, viu? O militar não saiu de Marte, sai do seio da comunidade. E a disciplina é boa em qualquer lugar. É boa dentro de casa, é boa no serviço, é boa na Brigada Militar, é boa na política, que infelizmente não tem. E a hierarquia também, porque a gente tem uma hierarquia dentro da casa.
da família da gente, o pai e a mãe, né? São os que comandam os filhos. Dentro do emprego, né? No velho da van, que eu tava falando com ele esses dias. Lá também tem o dono da empresa, tem o gerente. Então, hierarquia e disciplina não fazem mal a ninguém. E esses dois pilares fazem com que tu não seja ali homem ou mulher. Que tu não seja ali branco ou negro. Ali tu é uma pessoa que está imbuída de uma função qualificada, né? Uma pessoa que tem conhecimentos e que tu toca a tua vida. Então, na Brigada Militar, nenhum tipo de preconceito, não passei por nenhuma situação vexatória, ou que eu tenha ficado sem jeito, até porque eu digo sempre, né? A pessoa é que dá o limite e dá o respeito. E veja bem, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, eu dou beijo, eu abraço, né, Diogo? Quando eu chego, hoje ainda com os brigadianos, em troca de comando, eu chego lá, dou beijo e abraço e não sei o que, e nem por isso, né, não se tem os limites de respeito. Já na política, a gente já tem uma revanche diferenciada. Porque para entrar uma mulher tem que ser um homem. E ali é questão de voto, né? E ali, muitas vezes, a política foi forjada, digamos assim, no bar, no jogo de futebol, no carteado. Hoje os homens ainda se encontram para fazer política à noite, numa janta. Aí eu brinco, né? As mulheres se encontram no salão de beleza, né? Mas a gente faz a política. Ainda tem um pouco. Eu nunca tive, tá? Mas eu vejo, sim, que para aquelas mulheres que não são tão posicionadas e que num tapa que toma, já dá outro, elas acabam, sim, muitas mulheres têm algum tipo de preconceito. Mas eu digo, quando uma mulher recebe, eu digo assim, todos nós que vamos para a chuva tem que se molhar. Então, assim, optou pela política, tem que saber também ser defensiva, né? E também atacar ali no gol. Então, assim, tu tem que ser um atacante, tem que defender o gol. Fazer essa calibragem. Tem que fazer essa calibragem, né? E em qualquer lugar eu também acho, assim, deve ser também ruim para alguns homens que são mais tímidos, né? Mas, assim, a política é um jogo do poder. E para um ganhar, o outro vai ter que abrir espaço. E sempre é mais difícil, né? Um pouco mais difícil para as mulheres abrirem esse espaço, até porque é uma coisa recente. Pouco tempo atrás nós não podíamos votar. Mulheres não votavam. Agora nós podemos votar e ainda sermos votadas. Hoje, né, nós temos uma mulher na presidência da Câmara de Vereadores da capital dos gaúchos. É algo bem importante, representativo, né? Eu digo para as mulheres gaúchas, nós temos que nos orgulhar disso. E não ser adversárias dos homens, não tem espaço para todo mundo. Mas nós temos sim que ter posicionamentos fortes. Vereadora, você conseguiu transcender desse momento da carreira, né, transcender uma situação, uma experiência negativa, que foi essa experiência do assalto, para algo muito positivo e que hoje beneficia muitas pessoas, né? O teu lugar, a tua voz, tu és uma inspiradora, né, de muitas mulheres, não só na área da segurança pública pela tua trajetória, mas especialmente agora, né? Por onde tu passa, tu deixas uma marca muito importante. A Patrulha Maria da Penha, como ela surgiu? De que maneira o universo chegou até ti para que isso fosse possível? Como comandante de batalhão, né, lá em 2007, eu fui comandar o batalhão do 40 BPM no Vale do Taquari, responsável por 11 municípios, interior do estado. Então vocês imaginem o interior do estado, uma cidade do interior com mais interior ainda, né? Nós temos as linhas, enfim, tem as comunidades mais do interior. O 40 BPM trabalha com uma questão de etnias, alemã, italiana, portuguesa e brasileira, né? Ou seja, comunidades que inclusive têm dialetos italianos, dialetos alemães, né? Dialetos que vêm e que muitas vezes as mulheres não têm o acesso direto à polícia. Logo que eu cheguei em 2007 e eu assumi o batalhão em janeiro, logo em seguida tinha março, mês da mulher. E eu criei lá no batalhão, eu disse, eu quero as mulheres são as melhores
propagadoras de segurança pública. E quer ver? Não precisa estar fardada, não precisa ser um ente da segurança pública, é um agente da segurança pública. A mulher, por si só, cuida de tudo. Ela cuida do filho para não ficar pulando na cama, porque ali pode cair e bater a cabeça. Não vai brincar com fogo, porque pode se queimar. Fala pro marido, pega o guarda-chuva porque vai chover, tá cuidando de segurança. Fecha a janela para ela não ser arrombada, vê se a porta ficou trancada mesmo. Cuida do ferro para não ficar na tomada. Ou seja, a gente já cuida da segurança da família como um todo. E eu disse, eu tenho que trazer as mulheres para a polícia, para a brigada militar. Porque é algo, primeiro, a gente não serve. Os homens já servem. Então, os homens têm um contato mais rapidamente com o militarismo. E nós, mulheres, não. A não ser que a gente entre na brigada. Fora isso, a gente não entende lhufas do militar. E eu disse, eu quero trazer as mulheres do Vale do Taquari, do 40 BPM, dos 7 municípios, para dentro da brigada, para entender o que acontece quando tu liga para o 190. Dali o que acontece? Quem que atende ali? O que tem como é despachar uma viatura? Essa viatura despachada vai com quem ali dentro? Quem chega lá na ponta vai fazer o quê? Então, para mostrar do início até o fim para as mulheres o que acontecia ali, para elas serem mais um instrumento de auxiliar a brigada militar na questão da segurança pública. E assim eu fiz. Eu criei lá no Vale do Taquari, no 40 BPM, o Multimulher. Inclusive, depois saiu em tudo que é jornal, a comandante Nádia, Multimulher, criou o Multimulher. O Multimulher era uma série de ações, inclusive de trazer as mulheres para dentro do quartel, apresentando ali o quartel e tendo feiras, umas feiras de oficinas, de palestras, de venda de camiseta em prol da Liga de Defesa do Câncer feminino, né? Tudo voltado para o feminino. E ali eu me dei conta que muitas mulheres eram vítimas de violência doméstica. E eu acredito que a farda, por ser comandante de um batalhão, o comandante do batalhão é aquele que define, ó, eu vou botar o policial aqui, eu vou lançar uma viatura aqui, eu vou ter como meta, minha meta vai ser, sei lá, furto de veículos, ou eu vou cuidar mais de arrombamento de casa. A farda me legitimou para cuidar do quê? Da violência intrafamiliar. Por quê? Porque ela é gestadora, ela é uma gestação de outros tipos de contravenções e crimes. Que dali daquela família onde tem um homem que não respeita a mulher, ele também não respeita os filhos. E aqueles filhos que mal aprendem a violência, eles repicam aonde? Na sala de aula. É aquele menino que está sempre cometendo bullying, bate no coleguinha, não sei o quê. A professora que se cuidar um pouquinho mais, opa, por que essa criança é tão agressiva? Ela traz um comportamento que ela mal aprende dentro do lar. Até inconsciente, né? Inconsciente, porque ela vai fazer isso. A aprendizagem é pelo modelo, né? A criança é uma esponja. Tu pode falar para ela fazer, mas ela vai repetir o modelo que tu apresenta. E eu comecei a notar muitos casos de violência doméstica nos municípios. E eu chamei os comandantes de unidade e disse, olha, nós vamos fazer aqui uma patrulha, como tem a patrulha rural, tem a patrulha escolar, nós vamos fazer a patrulha Família em Paz. E nós vamos percorrer essas casas onde a gente sabe, através das delegacias, que tem um registro de violência doméstica. Mesmo que a mulher não tenha representado, para que a gente se faça presente e que se diminua essa questão da violência intrafamiliar. E por que eu chamo de intrafamiliar? As crianças e os adolescentes acabam também sendo vítimas. Muitas vezes de abuso sexual, porque é o padrasto que está batendo na mãe. Muitas vezes de lesão corporal, de lesão psicológica e tantas outras questões que vêm para aquela família. E eu criei ali a patrulha, a Operação Família em Paz, que começou a dar muito certo, que a gente começou a fazer em todos os municípios essa andança, de visitar as casas, de começar a dar palestra. E teve aí um primeiro seminário internacional em Porto Alegre de segurança pública voltado para mulheres. E o comandante-geral, à época, vendo
essa questão que deu muito certo lá, me chamou para apresentar o Multimulher e a Família em Paz. Isso era institucional, só para... Só o 40 BPM fazia, eu como mulher ali criei isso aí. E o comandante-geral, à época, gostou da ideia. E disse o quê? Eu quero que tu coloque o Família em Paz em Porto Alegre. Eu disse, não vai dar certo. Por quê? Porque o interior tem outra característica. Tem uma característica de vizinhança solidária, do vizinho cuidar do outro, da mulher conversar com a vizinha, enfim. Porto Alegre ainda as pessoas do mesmo andar, do mesmo prédio, muitas vezes nem se conhecem. Exato. Né? Os vizinhos não se cuidam ali. Então, aqui não vai dar assim. Família em Paz não vai rolar. Mas a gente vai botar outra patrulha. Vamos botar... Aí fiquei pensando ali, vamos botar o quê? Patrulha roxa, patrulha lilás. Aí vamos botar Patrulha Maria da Penha, que é da Lei Maria da Penha, 11.340. E aí ele queria que eu implementasse em Porto Alegre. Eu disse, olha, não tem condições. Eu comando um batalhão no interior, moro no interior, eu não tenho como implementar uma patrulha em Porto Alegre, né, morando em outro local. E aí que veio a transferência para o 19 Batalhão, que aí eu fiquei 5 anos comandando o batalhão lá no interior, vim para o 19 BPM. E aqui, no 19 BPM, eu implementei, então, a Patrulha Maria da Penha, que tem como objetivo o quê? Preencher a lacuna existente entre a denúncia dessa mulher, de pedido de medida protetiva de urgência e o fiel cumprimento por parte do agressor. O agressor estava livre. A mulher tinha medida protetiva e ele mesmo assim ia lá e batia mais nessa mulher. Ou seja, qual a efetividade da lei? Não estava tendo nenhuma. E pior que isso, as poucas mulheres que registravam davam um mau exemplo de que não estava dando certo. As outras, a grande maioria, não ia denunciar. Por quê? Ia denunciar o agressor que ela morava, ele ia continuar sabendo, apanhando, para que serviria? E quando entrou a Patrulha Maria da Penha nessa equação que estava incompleta, começou a dar certo. As mulheres começaram a se sentir protegidas, os agressores começaram a ter o recado de que não te aproxima porque tu vai ser preso por desobediência. As crianças começaram a entender que a mãe tinha razão, porque tem muito dessa questão, né? Pô, mas como assim a minha mãe denunciou meu pai, que traz comida para dentro de casa? Mas a presença do policial ali, qualificado, com um curso de entender que essa questão da violência intrafamiliar é multifacetada, não adianta eu querer que essa mulher denuncie, ela tem que estar madura para denunciar e levar até o final essa denúncia. Começou a dar muito certo. Nós tivemos já no primeiro ano mais de 40 agressores presos. E isso foi um indicativo muito grande para outras mulheres que não estavam denunciando. A viatura da Patrulha Maria da Penha identificada deu também um alívio para aquelas mulheres que eram também vítimas e não tinham denunciado, a certeza de que elas iam ser protegidas pelo Estado. E deu também para os homens agressores que não tinham sido denunciados ainda, que eles baixassem a bola, porque eles poderiam também ser visitados pela Patrulha Maria da Penha e talvez denunciados, né, se essa mulher quisesse. O nome ficou perfeito, Patrulha, né? E justamente ele fortaleceu a instituição, ele fortaleceu a sensação de segurança, que era algo que sempre teve muito ausente. As mulheres não denunciavam por várias razões, mas uma delas, e muito importante, era justamente a não se sentir apoiada ou acolhida pelo Estado. E quem é o Estado para a grande maioria das nossas mulheres vítimas da violência doméstica? É a Polícia Militar. É a Brigada Militar. Vocês veem, olha que interessante, né? No ciclo da violência, os atores para conter a violência doméstica, nunca esteve a Polícia Militar inserida ali. Nunca ela esteve. Tinha a Delegacia Especializada da Mulher, tinha o Ministério Público, tinha a Defensoria Pública, né? Tu és advogada, tinha o Judiciário, tinha as ONGs, mas a Polícia Militar nunca esteve inserida nos atores que seriam fundamentais para dar o corte. E a partir da Patrulha Maria da Penha, quando eu criei, e eu ingressei, eu me lembro, muito engraçado, abriu um edital, à época, do Ministério da Defesa da Mulher, que falava
era um edital de dinheiro, né, com valores bem altos, e que pediam projetos para a diminuição da violência contra a mulher. E ali tinha quem podia se inscrever, tinha todos, menos a Polícia Militar. E eu disse para o comandante-geral, eu vou inscrever o projeto da Patrulha Maria da Penha para comprar 32 viaturas aí para ter, né, não só em Porto Alegre, nisso eu já tinha colocado em Canoas, em Pelotas, enfim, já tinha colocado elas projeto já instaladas, já estava instalada em vários locais. Ela começou dia 20 de outubro de 2012 em Porto Alegre e 20 de outubro de 2012, depois ela foi espalhada. E o comandante-geral, mas a Polícia Militar não está sendo beneficiada, não é dos entes ali que podem ingressar para pedir, para colocar, inscrever seu projeto. Eu disse, mas eu vou inscrever e vou para Brasília defender. E aconteceu isso, né? Eu não sabia ali fazer, aí, enfim, eu fiz porque ninguém acreditava que ia dar certo. Coloquei no Sicov aquele negócio lá, né? É um horror aquilo. Aí eu passei um dia inteiro ali botando para fazer o projeto. Terminei, encaminhei o projeto e eu disse agora pro comandante-geral, agora eu tenho que ir para Brasília. Fui com a pastinha, me mandou, né? Acreditou, né? Que essa louca vai fazer aí. Mas vamos lá, vamos dar vazão para ela, né? Que bom que acreditaram, né? Fui a Brasília e apresentei num PowerPoint tudo aquilo. Parece que descortinou assim. Cara, aonde é que estava a Polícia Militar nesse meio todo? Nós recebemos o valor do projeto, 32 viaturas foram compradas à época, e a partir dali teve uma quebra de paradigma. A Polícia Militar, e eu digo a polícia porque todo o Brasil, foi inserida na captação de entes que poderiam fazer com que a violência doméstica fosse erradicada, fosse diminuída, minimizada, enfim. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. Eu acho que foi um momento totalmente diferenciado, e que bom que a Brigada Militar acreditou, os comandantes gerais, e ainda estão fazendo com que a patrulha seja forte. A patrulha ainda é um porto seguro para as mulheres, porque ela não atua na ocorrência, ela atua pós-ocorrência como se fosse uma polícia restaurativa. E a partir dali, fizemos também várias avaliações, pesquisas. As pessoas que tinham o atendimento à Polícia Militar e o entorno começou a considerar muito mais a Polícia Militar. Ou seja, nós tivemos assim como se fosse uma polícia comunitária. Ela ali dentro, onde ela não chegava antes. Ali na vila, ali no local que essa mulher estava apanhando. Uma invisibilidade da polícia nesse contexto. Porque era feio, né? A mulher dizer que apanhou. Mas a partir do momento em que a polícia, ali, o Estado chegando e fazendo essa defesa, nossa, criou um outro aspecto, assim, para essa mulher, para a sociedade. Dentro da área de segurança pública, a gente estuda segurança pública, a gente debate, eu estudo segurança pública desde o meu mestrado em Ciências Criminais na PUC 2006. Olha aí. Mas esses projetos acadêmicos, eles não chegam perto, vereadora, da efetividade que tu fizesse. Então, assim, ó, não é só a grandiosidade do teu trabalho, é tu teres colocado em prática, tu teres tirado algo que talvez na academia a gente estivesse só pensando e conversando, mas fora da realidade, porque não era a nossa vivência. A vivência de livros, a vivência de palestras, ela não é a vivência do profissional, aquele que tem a legitimidade de entrar, de olhar para a vítima, de acolher e transformar isso a ponto de hoje proteger tantas mulheres e dar esperança a essas mulheres. Isso foi incrível, isso mostrou o quanto a academia precisa, sim, da prática, precisa da atuação de agentes transformadores, como que tu fez. E veja bem, eu falei, né, foi o comando de um batalhão que oportunizou que eu tivesse ações diferenciadas, ter a sensibilidade de entender, e veja, dos 11 comandos, todos eram homens. E todos abraçaram super bem lá a Operação Família em Paz, e depois aqui também. Apesar da gente ter, não foram flores, óbvio, né? Eu tive para colocar a Patrulha Maria da Penha na área da fronteira, e eu me lembro muito bem, né? O comandante regional à época, né? Falando, mas o que tu quer com Patrulha Maria da Penha aqui, Nádia? O que eu vou fazer com meus boizinhos?
E eu não tinha entendido aquilo. Como assim, boizinho, coronel? Não, porque eu tenho a patrulha rural. Tu quer que eu deixe de cuidar dos boi para cuidar das mulheres? Eu disse, olha, seria bom, né? Porque as mulheres são seres humanos, né? Procriam. E tá no nosso escopo, primeiro, a defesa do povo gaúcho. Então, teve dificuldades, assim. Mas eu fiquei muito encantada quando o boy, o GAT, principalmente, né, dentro do BOI ali, né, o Grupamento de Ações Táticas Especiais, me chamou para falar de Patrulha Maria da Penha. Isso aí, para mim, foi, assim, uma certeza de que, assim, ó, deu certo. Por quê? Porque o GAT é aqueles que entram para ocorrências complicadas, em que o efetivo o efetivo normal, que é excelente, não tem mais capacidade técnica e precisa uma outra ação E que é uma vem... referência masculina. Exatamente, olha só. A gente nunca pensa no boy, no GAT, sem pensar naquela referência masculina, naquele estereótipo que faz esse policiamento. E aí, quando me chamaram para passar as instruções de Patrulha Maria da Penha, de atendimento de violência doméstica, eu disse assim, ó, deu certo. Por quê? Porque é muito mais fácil tu poder negociar com alguém que pegou um refém, e qualquer pessoa. O criminoso pega qualquer refém, ele não tem uma relação passional com aquela pessoa. Ele pegou qualquer um. E ali tu consegue negociar com esse criminoso. O que tu quer para largar esse refém? Eu quero um carro, eu largo, mas ele vai comigo até tal lugar, eu vou largar, eu quero um avião para fugir, eu quero a minha mãe, sei lá. Agora, quando tu pega um cárcere privado, em que o agressor tem ali, né, a mulher, que ele não quer negociar com ninguém. O que ele quer tá ali com ele. Exato. Como é que tu vai negociar num cárcere privado em que o agressor tem o objeto que ele deseja, que é um objeto seu bem, seu interesse ali? Como tu negocia? E aí que o GAT, que trata dessas, né, agora mudaram, enfim, tô falando lá no GAT, né, eu sou veinha, né, obrigada. Ali o GAT se deu conta assim, como eu negocio com esse agressor? Que tem na sua mão o objeto de desejo. Que normalmente um cárcere privado, e eu participei de várias atuações de negociação, né, com o GAT, no próprio batalhão ali, como tu negocia? E numa sociedade que diz, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É permissiva, né? Justo. É permissiva. A sociedade acaba sendo permissiva. Tem uma pesquisa do IPEA, e olha, são homens e mulheres que respondem, gente. Não vamos dizer que os homens são machistas, as mulheres, quando dão para ser machistas, são pior que os homens, viu? É verdade. O IPEA fez uma pesquisa em 2019, eu acredito, 2020, com algumas perguntas, né? E uma das perguntas é essa: em briga de marido e mulher, pode se meter a colher? 89% disseram que não se metem a colher. E ali tinha homens e mulheres. E roupa suja se lava onde? Só em casa ou a gente leva para a rua? É só em casa. Então a gente vê que tem uma permissividade que ainda está enfronhada, né, naquela questão de patriarcal. A gente tem que entender isso. Mas os grandes aliados dessa busca da erradicação da violência doméstica são os homens. Por quê? Porque os homens têm filhas. Porque os homens têm sobrinhas. Porque os homens têm irmãs, têm afilhadas, têm mães. E os homens fazem parte dessa grande transformação. E veja bem, a brigada tem a maioria de homens. E a brigada aceitou esse desafio de fazer a proteção a poucas. Sim, não são todas as famílias, tem poucos. Mas são ainda aquelas que precisam ter voz. E quem vai dar voz somos nós. Exatamente. Que inspiração para a mesa mulher, hein? Um projeto que virou um programa e hoje é implementado não só no Rio Grande do Sul, como em vários lugares do Brasil e do mundo. E eu tive o prazer, viu, Diogo, de ir em todos os estados. Ainda o ano retrasado foi a minha última participação. Eu fui para o Amapá, porque eles não tinham a Patrulha Maria da Penha lá. Eu fui a convite do governo
Foi um convite oficial, o governador do Amapá me convidou para qualificar os policiais militares para eles montarem a Patrulha Maria da Penha lá no Amapá. Então, assim, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem Espírito Santo, onde tem Patrulha Lilás, Bahia ou Patrulha Maria da Penha, eu estive lá, com toda certeza eu posso dizer, repassando as informações de como fazer, dando beabá, passando o currículo, que os policiais, não pode ser qualquer policial, chega lá e vai trabalhar. Não, o policial tem que entrar naquela onda, ele tem que entender, ele tem que estar apto a saber que ele vai atender uma mulher que não quer registrar. E aí vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E é interessante que os primeiros policiais que eu treinei, normalmente é assim, quem é voluntário? Ninguém é voluntário, aí tu manda, né? Todos chegavam aqui, ó. Que saco. Que porcaria que eu tô aqui nesse curso. E aí eu começava, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Sei que ninguém tá aqui porque quer, né? Mas vamos lá. Vamos despir o preconceito, vamos despir, né? Vamos tirar a farda. E eu quero perguntar para todos, homens e mulheres, né? Quem tem filha? Começar. Ok. Quem tem irmã? Né? Quem tem mãe? Todo mundo levanta a mão, né? Ninguém é filho de chocadeira aqui. E aí eu começava a partir da família dessas pessoas, tanto homens quanto mulheres. Quebrando barreiras. Quebrando barreiras, né? E dizendo assim, e aí? Se a tua filha for agredida? Por nada. Se a tua filha for vítima de um crime, se a tua filha for morta por um crime que ela fez, ter nascido mulher, tá tudo bem? Provocava empatia neles, para eles se colocarem no lugar. E aí todos saíam com um sorrisão, né? Eu tive o prazer da SBM aqui, ter a editora ali, de fazer o meu segundo livro, né? Muito obrigada, da Patrulha Maria da Penha, contando histórias, casos verídicos, tanto de policiais militares que chegavam dizendo, eu achava que era uma porcaria, e saindo cônscios, né, certos de que ali é o caminho para a gente não deixar que outros tipos de crime se alastrem. A posse de entorpecente, os pequenos furtos, né, a questão de lesões corporais, que a gente sabe que tem e que vem de uma família desestruturada. Então é ali que nós temos que atuar, né, nesse nicho. Eu sou apaixonada, né, pelo tema. Tu vê, se deixar, eu vou falar o resto da vida aqui. E a virada de chave? E implementar políticas públicas na área de segurança dentro do poder legislativo. É mais fácil? É mais difícil? Como é que é esse desafio? É mais fácil tu aprovar a lei. É mais difícil ela ser executada, né? A gente pode ver agora, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. Porto Alegre, e assim em todos os outros municípios, e no nosso estado não é diferente, tem lei de mais e fiscalização de menos. E execução de menos, né? Tem muita coisa. Então, assim, aprovar a política pública é fácil, mas fazer com que essa política pública seja efetiva e ela aconteça, ela é um pouco mais difícil. Por quê? Porque depende do desejo político. De quem está no executivo, depende do desejo político de quem está no comandamento. Então, assim, o que eu te diria? Quem faz... Eu sou uma vereadora de poucas leis, não faço muitas leis. Eu fiscalizo mais as políticas públicas se elas estão sendo coerentes, efetivas e estão alcançando as pessoas que precisam ser alcançadas. Se o custo delas também é viável. O custo, exatamente. É que banca. Até porque, assim, a maior função de um parlamentar não é fazer lei. Não. Até fico apavorada quando eu vejo no jornal, e o fulano fez tantos projetos. Tá aí. Projeto que vai virar lei inócua, que não vai adiantar em nada. E trago aqui, tem uma lei ali em Porto Alegre, né? Até a gente acabou cancelando essa lei, de saleiro em cima da mesa. Não pode ter saleiro em cima da mesa. Ai, me lembro da polêmica dessa lei. Ai, Jesus. Tá, por que não pode? A justificativa, porque as pessoas têm pressão alta. Tá aí, a liberdade, onde é que fica? Como assim? Fala sério, cara pálida. Né? Então, assim, entre chega de lei. As que tem são suficientes, mas elas têm que ser cumpridas. Então, a dificuldade do parlamento, do legislativo, é fazer com que o que existe aconteça. Por exemplo, nós temos o grande problema
dos ventorais aí, que eu digo, né? Vento com temporal, né? Dos temporais e dos vendavais em Porto Alegre, o que que é? Falta de luz. Porque as árvores batem nos fios e acaba caindo luz. Em hospital, em escola e tudo. Mas vocês sabem que tem uma lei que os fios têm que ser por baixo da terra? Essa lei não é de agora. Tem mais de 15 anos. E por que ela não foi cumprida? Ou seja, a execução da lei é demorada, ela depende de interesse político, muitas vezes ela tem custo, mas ela é boa. Se ela é boa, ela tem que ser feita. Então, essa é a resposta. O campo político tem uma hierarquia, como o militarismo tem a sua hierarquia também. A senhora vem do primeiro mandato, quase dobrou a votação, ou mais que dobrou a votação no segundo mandato. Mais de 18 mil. E é No terceiro. E agora um terceiro mandato também, com uma votação expressiva. E a terceira vereadora mais votada. E chega à presidência da casa. Num lugar que é predominantemente marcado por advogados, religiosos, professores, e levando a marca de ser uma policial militar. Qual a dificuldade de presidir uma casa como policial militar e esse enfrentamento inicial que a senhora tem tido e com muita galhardia, para usar um termo militar, tem conseguido transformar a cidade com projetos inovadores? E então, né, todas as minhas posses foram fardadas, né? Quem acompanhou sabe, né? Tanto a diplomação quanto a posse como vereadora, nos meus 3 mandatos, eu fiz questão de ir fardada. Primeiro, porque eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Né? As minhas origens estão na Brigada Militar. Se hoje eu sou o que sou, se eu sou formada de valores, de pensamentos, de ideias, se hoje a minha família tem condições de comer bem, de se vestir, se meus filhos têm um bom colégio, eu devo à Brigada Militar. Então, eu acho que a primeira coisa, não perder a sua origem. É difícil, porque o pessoal não gosta do militar, né? Uma grande parte das pessoas acham que o militar é aquele que impõe regras, é agressivo. Falam da truculência. Que tem truculência, adoram falar essa palavra. Essa é a expressão, exato, a policial expressão militar preferida. truculento e que quer impor suas ideias. Então, assim, óbvio que nós temos o preconceito de ter militar, ser primeiro parlamentar eleita, porque tem uma galera que acha que o militar tem que estar dentro do quartel. Não, meu amor. O militar vai estar onde ele quiser, através do voto, aonde o eleitor te levar. E a dificuldade, eu vejo, que as coisas não são tão organizadas, né? Como é no quartel, né? E eu escuto várias vezes lá, principalmente pelo pessoal da esquerda, que eu não comando nada. Mas outros que usam os seus nomes políticos podem. Então, eles, uma grande fatia ali dos vereadores hoje, me chamam de Nádia, sendo que há uma normatização de que o teu nome, tu deve ser chamada pelo teu nome político, comandante Nádia. Assim como tem outros colegas, eu poderia dizer aqui a psicóloga Tanise, que é uma baita parceira, né, que chama psicóloga Tanise, né, tinha o engenheiro Comaceto, mas quando era a comandante Nádia, eles rechaçam a questão do comandante porque ele está muito ligada ao militar. E por diversas vezes eu escuto, tu não comanda nada, aqui não é quartel. Mas também tem a resposta, né? Eu sei que não é quartel. Se fosse quartel, estava tudo limpinho, arrumadinho, tinha hierarquia, disciplina e tinha alguns presos ali, porque não obedecem à legislação e tampouco à normatização. Então, há uma dificuldade, mas, né, é bom a gente falar que a história na minha caminhada, minha jornada na Brigada Militar me ensinou muito. Porque, no fim de tudo, o que a Brigada Militar faz? Ela gerencia conflitos. Nós fazemos mediação de conflitos. Exato. E o legislativo nada mais é do que conflitos de interesse.
Um gosta de um projeto, o outro não gosta, um vai falar mal, outro vai falar bem. E na presidência, eu tenho tido muita habilidade de assim o fazê-lo. Porque, como presidente, eu tenho que tratar todos com isonomia. Tenho que dar o mesmo tempo para todos. Apesar, né, de muitas vezes não ter o respeito, que inclusive eu tenho solicitado bastante, né, de não ser chamada de presidenta, que eu sou presidente. E acho sim, né, tenho certeza que os colegas entenderam e já estão me chamando de presidente. Por quê? Porque o respeito é mão de dupla via. E é assim que a gente trabalha, não só dentro do parlamento, não só na brigada, mas por uma convivência pacífica na sociedade, nós temos que aceitar as diferenças. E o engraçado que esses que dizem que eu não comando nada, que ali não é um quartel, medem a régua, a minha régua, pela régua deles, de não aceitar as normatizações, de gostar do vandalismo, de gostar do desrespeito, de serem anarquistas, enfim. Mas, como uma boa policial, estou sendo uma excelente presidente. Suave, mas firme. Vereadora, a gente até nem conversou muito sobre isso, né? Mas nós estamos vivendo tempos em relação à segurança pública no Brasil em que existe um paradoxo muito grande. E hoje estar com uma bandeira de segurança pública, seja defendendo essa bandeira, seja como tu veste essa farda e te enxergam a partir, né, essa leitura que fazem de ti, com essa força toda, uma leitura bastante equivocada do Estado de Direito. Então, por exemplo, eu vou usar os linchamentos que nós temos presenciado, aqui no Rio Grande do Sul já 2 ou 3, né, um bastante significativo, que foi o caso de Tramandaí, mas Brasil afora, uma onda de linchamentos tem tomado conta da população insatisfeita com a segurança pública, insatisfeita com o discurso de segurança pública, que é um discurso que não traz segurança, e nós gostaríamos de entender, inclusive os nossos alunos, o nosso público gostaria de entender de alguém que vem da segurança pública, que tem esse orgulho de ser, né, alguém que olha para a segurança pública com esse olhar de necessidade, de efetividade. Como nós podemos dar uma resposta para isso? Que resposta nós daríamos para essas pessoas que não acreditam mais no Estado de Direito e estão fazendo justiça com as próprias mãos? Eu acredito que as pessoas acabam misturando um pouco o que é a segurança, o que é a justiça, né? Nós temos uma crise realmente de justiça, isso a gente não pode negar, né? Em que mulheres, né, senhoras são presas sem o devido amplo e contraditório, sem a devida defesa. Mulheres têm mães presas há mais de 2 anos por terem pichado uma estátua no 8 de janeiro, ao passo que nós temos criminosos que acabam sendo beneficiados com a saidinha, com a progressão do regime. Então, a dosimetria da justiça está uma coisa tão insegura para a população que eu acho que ela não acredita mais na justiça. Fora isso, eu acho que as polícias, né, elas acabam elas mesmas se fortalecendo, enquanto que a gente tem que mostrar para a sociedade que a última contenção do bem contra o mal são a polícia militar. É ela que faz com que o tecido social não se esgace. É ela que tem como missão primordial proteção e repressão. Nós não podemos tirar a política dentro disso tudo, né? Nós temos hoje um governo federal que tem no seu plano de diretriz de partido político a desmilitarização. O PT, que está no governo federal, tem no seu plano partidário a desmilitarização. Por quê? E aí a gente tem que entender para que desmilitarizar. Por que essa semana na Cidade Baixa teve vários jovens com as palavras de ordem para terminar com a Brigada Militar?
Por que isso? Porque o desmilitarizar deixa com que a sociedade fique insegura, descoberta, porque a grande intenção de partidos da extrema esquerda é de sindicalizar a polícia, para que se tenha o domínio. Assim como a doença pede o fim do remédio, porque ela não quer o remédio, ela quer continuar ali. A extrema esquerda pede há décadas o fim da polícia militar. E isso nós temos que entender que nós estamos num contexto hoje de todos os policiais têm uma câmera no corpo, câmera corporal. Ah, tá bom, tá bem. Ele também vai conseguir se defender. Mas eu nunca vi um cidadão filmando a ação de um criminoso, ao passo que eu sempre vi filmando a ação de um policial militar. Por que que tem ainda hordas que falam mal da polícia? Se é a polícia a última contenção da insegurança. Porque são exatamente esses que querem destruir valores que são importantes. De 3 pilares: de família, de polícia e da fé das pessoas. Quando tu destrói esses pilares, tu tem o anarquismo vindo. Isso é política. Isso é guerrilha. Ou seja, eu acredito que a população defenda, sim, a brigada, e eu acho que nós temos que ter, e eu tenho isso muito forte em mim, na tribuna, nas falas, de que é a brigada militar que há 187 anos faz a defesa de quem é do bem, mas separa o joio do trigo, faz a repressão ao criminoso. O que acontece com esse criminoso preso? Aí nós vamos para a audiência de custódia, em que muitas vezes esse criminoso sai antes da polícia, ele é solto. Aí nós vamos para alguns juízes, e é muito pontual aqui, eu não estou fazendo crítica nenhuma ao judiciário, porque eu acho que ele é bom. E quando a gente faz críticas a entidades, isso é burro. Assim como muitos falam, a brigada militar é truculenta. Não. Aponte quem? Exatamente. A generalização é burra. Então, assim, temos policiais que cometem, se excedem? Temos, mas esse vai ser punido. Esse vai responder. Agora, a brigada militar não pode ser maculada como se todos ali fossem truculentos. Exatamente. Assim como batem no STF. O STF é importantíssimo. Ah, bom, agora tem um ministro, bom, fale desse. O judiciário é importantíssimo, o Ministério Público é importantíssimo, a Defensoria, não. Diga quem. O Legislativo é bom. Ah, mas todo político é corrupto. Não, eu não sou. Diga quem. Então, assim, ser pontual em quem, e aí a gente vê, como eu disse, a audiência de custódia, que tira a credibilidade da polícia, que fez uma prisão correta, certa. Aí nós temos a saidinha, aí nós temos um sexto da pena, aí nós temos a progressão do regime, agora nós temos o governo federal com a pena justa. É muito benefício. É muito benefício. E o cidadão que trabalha, que rala ali, ganha um salário mínimo, ganha o quê com isso tudo? Essa pena justa, ela oportuniza que o preso possa ter cota dentro do concurso público de administração, para ele poder trabalhar. Isso é justo. Com um pai que perdeu um filho. Então eu acho que a descrença, a desesperança está mais na justiça do que na segurança em si. E isso nós temos que dividir, nós temos que separar. E é isso que eu faço na política. Eu, além de separar, eu digo assim, ó, eu quero pena mais forte. O camarada, o criminoso que teve uma pena de 30 anos, ele não pode ser beneficiado com um sexto da pena. Ele tem que cumprir os 30 anos. E tão um pouco com o regime, da progressão do regime. Ele tem que cumprir 30 anos na cadeia. Por quê? Porque as pessoas do bem estão morrendo na rua. Chega. Chega de dar benefício para criminoso. E é isso que eu falo. É posição forte. Tem alguns que não vão gostar. Coitadinho. Ah, tem a questão da visita íntima. Como assim, cara pálida? Visita íntima no presídio? Ali não é motel. Como assim? Sair para o Natal? Sair para o Dia das Mães? Como assim? Um criminoso que cometeu crime vai estar de volta? E quantos que voltam? Aliás, a maioria não volta, né? E aí eu retrabalho da polícia o tempo todo. Retrabalho. Por isso que
né, tu acaba sendo descrente. Mas eu quero dizer para vocês, a Brigada Militar é excelente. Confie na Brigada Militar. Passa por um soldado, passa por um sargento, passa por um oficial, dá bom dia, dá boa tarde. Agradece o serviço que ele está fazendo, porque nós temos muitos irmãos de farda que saem de manhã e não voltam para casa, porque foram mortos no devido cumprimento do dever. É verdade. A polícia é refratária, né? Ela devolve aquilo que ela recebe, né? Então, o cidadão que acaba sendo cordial recebe cordialidade, ao passo que o cidadão que é agressivo acaba sendo contido. A Brigada Militar atua exatamente como ela é recebida, né? Foi recebida outra vez a garrafadas na Cidade Baixa, não vai poder trazer rosas, né? Óbvio. Eu contar uma passagem para vocês muito engraçada aqui. A gente pode contar, né? Pode. Eu estava alguns anos atrás com as crianças, eu, o marido e as crianças na Disney, né? Vamos levar eles para o sonho de conhecer a Disney. E nós fomos no SeaWorld, onde tem ali o show das baleias, né? E tudo mais. Dos golfinhos e tudo. Bem legal. E aí, antes de começar o show, diga-se passagem, pago e muito caro, todos que estavam sentados ali tinham pago, o apresentador pede, né, que os militares se levantem. Aí meu marido se levantou, né? E eu, uns poucos ali, ele levanta. Eu disse, eu não, tô louco, tô acostumado lá com o Brasil, né? Levanta, tira pedra na genia. E aí esses que se levantaram, foram filmados pela câmera, apareceram no telão, e houve ali um agradecimento aos militares que salvam vidas e protegem o povo da criminalidade. Olha, Aí eu disse, gente, aí então, o marido sentou, o show, aquela coisa, eu disse, cara, que loucura, o que será que tinha hoje de especial? Como a gente tinha comprado o free, né, que não pagava toda hora, pagava um free, podia ir quantas vezes quisesse, eu disse, cara, vamos de novo lá. Né? E eu e meu marido fomos num outro dia. Porque assim, não, só pode ter alguma coisa especial acontecendo hoje aqui para ter esse, né? Imagina, as pessoas pagaram. E aí um apresentador ali querer falar dos militares, levanta militar, apresenta todos os militares ali. Como assim, cara pálida, né? Aí, no outro dia que a gente foi, a mesma coisa. Aí eu já levantei, né? Não vou tirar pedra aqui. Aí eu levantei. Ele fez a mesma coisa. Ou seja, ali naquele show, todas as vezes, eles falavam para os militares levantarem e faziam um agradecimento àqueles que, com a sua vida, defendiam a vida de outros que eles nem sabiam. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Olha a diferença. Cadê o ufanismo pelos nossos militares, pelos nossos brigadianos que estão ali todo dia, faça chuva, faça sol, faça vento? Então, é essa a mudança de comportamento que nós temos que ter. Que a partir do momento que a brigada é fortalecida, é defendida, e tem o caso do Cristo Redentor, né, quando os nossos policiais ali fizeram aquela prisão e teve morte ali, teve um canal um programa de televisão que tentou imputar aos policiais militares que eles tinham o excesso. Tinham um excesso ali, tinham matado alguns ali, porque eles tinham tinham se colocado. Tinha uma barreira ali, claramente era uma barreira de defesa, e todo o ataque foi em defesa. Exato. Foi tudo uma legítima defesa. E aí, esse programa foi inverteram. rechaçado porque a população veio para cima. Falou, não, como assim? Não mataram. Eles agiram de acordo com o que foram recebidos e foram dentro da progressão de força. Ponto. Exato. Então, é isso que eu digo. Nós temos que mudar essas mentalidades. E é na política que a gente faz isso, viu? E os desafios para o futuro? Há vários, né? Por enquanto eu tô focadíssima na questão da presidência aí. A presidência da Câmara, ela te ocupa muito tempo, né? Porque tu cuida da parte legislativa, tu cuida da parte patrimonial, logística, de orçamento, de pagamento. Ali tu tem o P1, P2, P3, P4, P5. Tem tudo ali envolvido, né? E ali é bastante trabalho, são vários contratos, desde a senhora que faz a limpeza dos banheiros, até as câmeras, até o cuidado da zeladoria do prédio. Então, focadíssima na presidência,
quero entregar austeridade, né? O pessoal tá dizendo, todo presidente que passa deixa um legado, né? O meu legado vai ser da austeridade. Nossa, no estado que o nosso país está, é o legado mais importante nesse momento, não tenho Porque dúvida. cada um quer deixar um prédio, quer deixar um negócio. Isso a Câmara tá bem, né? Eu vou deixar a austeridade aqui, enxugar o que não precisa, devolver esse dinheiro que não é nosso, né? Que é de quem paga impostos, entregar um melhor serviço, fazer com que a Câmara ande, não fique parada, né? A gente vê, infelizmente, no Congresso, alguns parlamentares que estão na presidência e engavetam, né? Projetos, engavetam debates importantes. Aqui, com a comandante Nádia, não vai ter isso. Ali nós vou enfrentar os debates, temos enfrentado debates interessantes. Esse ano nós temos o plano diretor, que é um debate bem acalorado. Tem aqueles que não querem, né, uma cidade desenvolvida, e o plano diretor faz exatamente isso, né? Muda a cidade, deixa que em alguns ambientes se criem ambientes de negócios, muito mais do que andares, né? Muito mais do que adensamento populacional. O plano diretor mostra para onde a cidade vai em 10 anos. E é importantíssimo, né? Apesar de alguns dizerem, né? Ai, não pode ter o progresso porque o meio ambiente vai ser destruído. Não, não, não. O meio ambiente é cuidado também no plano diretor, onde vai ter praça, onde vai ter árvore. Mas assim como a nossa casa, tu tem que ter uma linha de entendimento aonde vai ser o quarto, aonde vai ser a sala, aonde é o banheiro, onde é o quarto das crianças, aonde é a cozinha. Porque se tu não tem esse regramento, a cidade cresce desordenadamente, né? E é o que a gente vê aqui, mais de 800 invasões na nossa cidade de Porto Alegre. E aí essas invasões saneamento básico, querem luz, e aí, como é que fica? Essas questões de Porto Alegre acaba defendendo muito a ideia de inovação, de ecossistema. Né? Eu vejo, e aí tu tocaste na questão do empreendedorismo. Como ainda se enxerga na política a cultura da iniciativa privada patrocinando políticas públicas, sendo um braço do poder público, quando nós temos um poder público que está, bem sabemos, com um orçamento apertado, com gargalos aí que a gente não tem como drenar, como, por exemplo, saúde e segurança pública, são gargalos e a gente não vai... Educação também. Educação, a gente não vai mudar isso, né, nos próximos, assim, a curto prazo. Mas a iniciativa privada, ela tem interesse, muitas vezes ela esbarra na burocracia e em resistências dentro do poder público. Como driblar isso? Eu acho que a resistência começa no legislativo, viu? Aquelas pessoas parlamentares que querem tudo do público, mas não sabem de onde sai o dinheiro, né? As parcerias públicos-privadas têm dado muito certo, né? Eu sou uma fã de poder fazer cada vez mais parcerias público-privada, porque o privado ele é muito mais ágil. E eu dou exemplo básico, né? Comprar uma bateria de uma viatura é um caos, tu sabe? Vai comprar, vai ter que fazer licitação, vai demorar não sei quantos meses, a licitação vai ser interrompida, alguém vai entrar. Alguém vai contestar, não sei o que. Uma bateria, gente, uma bateria de um carro, de uma viatura. Tu vai pagar mais porque o fornecedor vai receber só daqui a 6 meses, o quê? Vai comprar uma bateria pro teu carro particular. Tu negocia preço, tu vai sair com essa bateria em 10 minutos. Com um preço melhor, com uma bateria mais potente, e tu compra rápido. Então é isso que eu digo. O privado tem a capilaridade de trabalhar muito mais ágil do que o público, que é um elefante, um paquiderme numa cristaleira. Para onde ele se move, ele quebra. E tem um tempo de execução muito maior e muito mais arrastado. Então, assim, eu sou fã da parceria público-privada. Eu acho que o esbarra já em não querer dentro dos legislativos, onde parlamentares não entendem de onde sai o dinheiro. Eu acho que o poder público tem que fazer tudo. É aquele que tu joga um lixo no chão, o poder público tem que limpar. Não, gente. A educação começa de tu não botar um lixo no chão, né? E cada vez mais aumentar o tamanho do Estado não tem condições. Nós temos que ter um Estado, nem é mínimo, é um Estado que seja suficiente. E é isso que a gente precisa. Então,
ter que mudar algumas cabeças, mas aí é o eleitor que pode mudar, viu? Tu tem a chance. Não, esse de é o mudar. recado, né? Esse é o recado. Não, é porque o que a gente vê é que cada vez mais existe um movimento, que é um movimento justamente em defesa do poder público, dizendo, enfim, que algumas empresas elas seriam mais beneficiadas que outras. E eu vejo que seria uma concorrência saudável, empresas concorrerem entre si para ajudar o poder público para se candidatarem em projetos sociais, né? E isso hoje, dentro de uma mentalidade que o mundo está mudando, que as empresas elas acabam tendo benefícios no momento em que elas têm sustentabilidade, em que elas têm governança corporativa, em que elas têm políticas de compliance, quer dizer, e levar isso tudo para dentro do Estado, nós só ganhamos. Então, E expertise, né? Tem muitas empresas aí, tem muitas parcerias que são feitas e que o privado tem mais expertise, mais eficiência em alguns assuntos do que outros. Por exemplo, a concessão do DEMAI. Tá caindo de meu duro. Hoje ainda Porto Alegre tem criança brincando no xixi e cocô, gente. Fala sério. Esgoto aberto, né? Tem gente aqui em Porto Alegre que não tem água potável na torneira. E por quê? Porque o DEMAI é ruim? Não, porque não tem capacidade, não tem condições de chegar lá. Agora, fazendo a concessão de uma parte, o privado vai fazer isso. Vai ser muito mais ágil. Então, são coisas que não dá para acreditar que em pleno século XXI a gente queira que o público dê conta de tudo. Não dá. Exatamente. Aí nós teríamos que ter uma carga tributária ainda mais alta. Hoje se tem a transparência, então usa a integridade e a transparência para esse tipo de contratação, eu vejo que vários problemas seriam evitados. A própria enchente, né, que a gente teve hoje. A capacidade do Estado, seja Estado do Rio Grande do Sul ou do Estado do município aqui, foi finita. Se não fossem as empresas, o privado, os vários voluntários ajudando, nós estaríamos numa situação muito pior. Hoje nós temos empresas aí reconstruindo escolas, nós temos empresas que estão colocando seu dinheiro em estradas, que estão ajudando o poder público a reconstruir. Hoje, em Porto Alegre, o governo municipal gastou 800 milhões e não fez quase nada, ainda tem muito a fazer. O governo federal mandou quanto? 100 e poucos milhões. Cadê a paridade de que o estado do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre não é diferente, manda quase 58 bilhões de reais ao governo federal e voltam míseros 12, 13 bilhões? Pacto federativo, vamos falar sobre isso? Quem que fala sobre isso? A política. Chega de pacto federativo. Deixa o que o Estado produz aqui em tributos, não manda mais para lá que a gente consegue resolver. Aí entra outra página. Não. Aí nós vamos demorar muito mais. Nosso presidente da OAB diz que a nossa dívida tá paga. Então, assim, ó. E ó, parabéns ao Leonardo Lamac aí, que eu estive num evento que ele fez sobre o absurdo, né, da sustentação oral não ser mais possibilitada para os advogados. Ora, é quase que tirar a função do advogado de estar ali fazendo a sustentação oral. Assinei o termo dizendo que era contrário ali pela Câmara de Vereadores, fiz um discurso ali, que acho que foi bom. Eu estava lá, estava muito bom. Sério? Acho que gostaram, mas tem aí todo o meu apoio aí, porque é um absurdo. Eu queria agradecer. Momento de agradecimento. Hoje é o primeiro episódio que a gente está trabalhando o aspecto político dentro do programa Conexão SBM. A gente fez questão de trazer a comandante Nádia, porque é da nossa casa. Tá? É professora, é policial militar e tem uma vasta história e uma construção de um programa. Num ambiente, como a gente bem mencionou, onde os homens predominam, onde historicamente, pela forma como as instituições militares funcionam, elas não têm uma cultura de inovação tão robusta, e inovar num meio quase bicentenário é muito difícil. E a gente só consegue fazer isso e só consegue que as coisas aconteçam se a gente tem coragem. Eu sei que a senhora tem muita gente que lhe apoia e que lhe aplaude, mas tem muitas pessoas que lhe criticam também. Mas eu acho que uma crítica que nunca pode lhe caber é a falta de coragem de lutar pelo que acredita e por um mundo melhor, como a gente pôde ver na entrevista de hoje. Eu queria deixar o microfone à disposição para considerações finais
e agradecer do fundo do coração o exemplo que a senhora é para quem continua na Brigada Militar, para quem quer ingressar na Brigada Militar, que muita gente que está assistindo são potenciais futuros alunos, futuros policiais militares e que acreditam muito na instituição. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Olha, me senti primeiro em casa, né? Parece que eu estou aqui retornando a uma casa que eu conheço bastante. Dizer que a SBM está fazendo um trabalho maravilhoso. É importante, né? A nossa Brigada Militar tem uma escola superior. Dizer para ti que está aí pretendendo, né, entrar na Brigada Militar é uma carreira belíssima. A gente faz ali dentro da caserna amigos para a vida toda. Eu brinco, não há em lugar nenhum que a gente não encontre um militar e a gente se reconheça pelos valores, né? Agradecer a vocês dois, muito obrigada. Dizer para quem está nos acompanhando que me sigam nas redes sociais, importante, @comandante Nádia, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, no TikTok também eu tô tentando ali. Tem Twitter também, tem o Twitter, X? tem X, tem tudo ali, me acompanha, @comandante Nádia. Deixa a sua crítica, eu acho que a crítica sempre é construtiva, desde que tenha respeito, né? Deixa a tua impressão, me acompanha, compartilha, isso é muito importante, né? A gente seguir os bons exemplos, os políticos que fazem a diferença. Não vota em quem tu sabe que não tem de onde tirar o seu sustento. Sempre digo, não, é a dica que eu dou para as pessoas. Aquele que faz da política a profissão não merece teu voto, porque esse vai fazer de tudo para se manter no poder. Eu, graças a Deus, né, completei meus 28 anos de Brigada Militar, tenho do que viver. Se estou na política hoje é para entregar um pouquinho mais daquilo que eu aprendi, para tentar deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os nossos, para os teus aí, que é possível. Mas sozinha eu não faço nada, né, se eu não tiver gente junto comigo. Mudar a rua é imperioso, a gente precisa mudar a rua com mais segurança, mudar a rua com mais educação, com mais oportunidade para a juventude, com mais empreendedores, com mais saúde, com mais segurança. E isso a gente faz através de uma boa política. Então, eu deixando aí a dica para te me acompanhar e, para a Brigada Militar, a minha melhor continência rumo aos 200. Bora lá, tia. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Foi uma experiência te ouvir, foi uma experiência inigualável te conhecer como mulher, te conhecer como mãe, te conhecer como profissional, como militar, como vereadora, como a nossa comandante. Eu tenho certeza que tu é uma inspiração para muita gente, para mulheres, para homens, para todos. Foi maravilhoso esse momento conosco. Gratidão por uma agenda lotada como a tua, um espacinho ali para conversar com a gente, com os nossos alunos e futuros militares. Obrigada, gente. Até a próxima, pessoal. Bora lá, tia.